Olá pessoal, hoje a nossa aula vai ser de história e nós vamos falar sobre alguns assuntos, da nossa história. Primeiro nós vamos falar das regências. Gente, quando o Dom Pedro I ele voltou para Portugal, ele deixou o filho dele no governo, Dom Pedro II. Só que tinha um problema. Dom Pedro II ele só tinha 5 anos de idade. Então o que aconteceu? Até ele atingir a maioridade, ou seja, até ele completar 18 anos, o Brasil ele foi governado por políticos que exerciam poder em nome do imperador. E essas pessoas eles eram chamados de regentes. Esse período entre a abdicação do Dom Pedro I e o início do governo do Dom Pedro II, ele ficou conhecido como regencial. O país adotou um sistema de regências para administrar temporariamente o Brasil. No período regencial foram organizadas algumas coisas, eu vou mostrar para vocês. A regência trina provisória, que aí está no livro de vocês, na página 83, tá certo? Aí você vai poder ler bem direitinho. Também foi a regência trina de Pernambuco, que ela foi composta por 3 pessoas influentes da época, e essa regência ela durou de 831 até 835. Também teve a regência una do padre Feijó, que governou sozinho durante o período de 1835 até 1838. E também teve a regência una de Araújo Lima, que governou sozinho também de 1838 até 1840. Gente, no período regional ocorreu várias revoltas em diferentes locais do Brasil. Muitas províncias não reconheciam o poder dos regentes. A gente vai dizer agora para vocês essas revoltas que aconteceu durante essa regência. Primeiro teve a Guerra dos Farrapos, que se iniciou em 1835 na província do Rio Grande do Sul e terminou em 1845, com um acordo entre os gaúchos e o governo imperial. Também teve a cabanagem, que se iniciou em 1835 também, só que foi lá no Pará, no atual estado do Pará, e o governo ele reagiu enviando as suas tropas, e o conflito chegou ao fim em 1840. E aí, gente, teve também as guerras dos Sabinadas e as guerras dos Balaiadas. E essas guerras vai ter no livro de vocês, na página 84, onde você vai poder ler e ter todas as informações sobre essas revoltas aí. Devido aos levantes da população insatisfeita com o governo da época, os políticos liberais perceberam que a única forma de estabelecer a ordem e fortalecer a autoridade do governo seria a figura do imperador. Assim, o Dom Pedro II ele se tornou imperador quando ele tinha apenas 14 anos, no dia 24 de julho de 1840. Em uma manobra conhecida como golpe da maioridade. Esse governo ele foi denominado como Segundo Reinado, que durou até a proclamação da República no dia 15 de novembro em 1889. Aí, gente, o que acontece? Em 1870, a imigração começou a crescer na região sudeste do Brasil, principalmente em São Paulo, onde as lavouras de café se espalharam rapidamente. E agora nós vamos falar sobre o ciclo do café. O café foi trazido da África para a América cerca de 300 anos atrás. Devido às condições climáticas, as tentativas de cultivo não aconteciam na capital do Brasil e, na época, no Rio de Janeiro. O café era o produto mais vendido fora do país por volta de 1840. Nessa época, o Brasil era independente, não era mais colônia de Portugal. Os escravos foram os primeiros trabalhadores nas fazendas do café. Os fazendeiros eles começaram a substituir os escravos por imigrantes que moravam em cortiços em um tipo de moradia coletiva. A produção do café não parava de crescer e o seu valor também era bastante alto no mercado internacional durante a República. O café tornou-se a principal atividade econômica do país
pois trouxe muitas riquezas para as regiões produtoras. O café também ele era retirado das fazendas em carros de boi e em lombos de mulas e levados para os portos. Aí, gente, quando a gente falou lá no início da nossa aula, né, que a gente estava estudando sobre o trabalho escravo no Brasil, né, gente, por muitos anos passava a permanência, essa condição de maltrato, né, com os escravos, né, e isso começou a ficar muito vergonhoso, né, e muitos brasileiros. Então, durante todo o período do reinado do Dom Pedro II, eles desejavam conquistar a liberdade dos escravos e para isso era importante e influente a posição dos escritores, poetas e jornalistas e políticos. Eles lutavam para que os escravos fossem libertos, né? Por isso a gente vai falar da abolição dos escravos. O movimento abolicionista forçou várias leis contra a escravidão. E uma das leis foi a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, né? E também teve a lei do ventre livre, que quando as mulheres tinham filhos, as escravas tinham filhos, e aí eles eram livres, né? A partir dessa lei, também teve a lei sexagenária, que foi em 1885. E essa lei, ela liberava os escravos maiores de 65 anos. Eles eram livres, né? E aí, gente, diante de todas essas leis, mas ainda existia a vontade deles de acabar de vez com essa condição de escravo no Brasil, né? E a pressão em torno do Dom Pedro II foi muito grande. Porém, a Assembleia Constituinte, por interesse de muitos senhores do engenho e cafeicultores, eles detentores dos direitos dos escravos, não permitia que eles ficassem livres. E isso fazia crescer o ânimo de muitos brasileiros que, a essa altura, já desejavam mudar a forma de governo no Brasil. Aí o que foi que aconteceu? O nosso imperador Dom Pedro II, por motivo de viagem, deixou reinando a filha dele, a Isabel, pela linhagem imperial. E ela seria substituta do pai dela, né? Aí a princesa Isabel, gente, finalmente assinou a Lei Áurea e ela deu liberdade a todos os escravos existentes no Brasil. A escravidão trouxe muito sofrimento aos negros africanos, porém, no dia 13 de maio de 1888, estava extinta a escravidão e foi um dia de muita alegria para todos os escravos que por muitos anos eles lutavam em prol da liberdade, tanto para os escravos como também para os abolicionistas. Essa vitória se tornou um fato importantíssimo na época do Brasil imperial, e a princesa Isabel ficou consagrada pela história e chamada como a Redentora. Com a abolição da escravidão, gente, pouco durou o império no Brasil. A queda da monarquia estava prestes a acontecer, pois o povo desejava escolher os seus próprios governantes. Então, gente, essa foi a nossa aula, né? No livro de vocês vão ter toda essa leitura, preste atenção na leitura, leia tudo de novo, tá certo? Para você responder as atividades com calma, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima. Tchau, meu povo!